Jesus, nosso modelo. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Editora FEB, por Allan Kardec. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos Espíritos: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, comenta Allan Kardec. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Resposta dos Espíritos: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem
que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. O Livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. Nós outros hoje, espíritas, sabemos, justamente por esta revelação da questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Nós não temos que seguir homenzinho nenhum. Nós não temos que seguir na construção da nossa própria personalidade nenhum homem como sendo o nosso modelo. De jeito nenhum. O nosso modelo é Jesus. Só que isso aí machuca muitos orgulhosos que querem dominar as massas, que querem aparecer como sendo alguém importante, e há quem se julgue até mais importante que Jesus. E vamos ver, vamos encontrar entre os intelectuais vaidosos, materialistas, esses conceitos que anulam o que Jesus ensina e até desconfiam da existência de Jesus. Né? Ficam buscando provas, escavações, não sei o quê, um monte de bobagem que não leva a lugar nenhum. Na verdade, Jesus é o nosso modelo. E Jesus tem um fato histórico. Por isso que ele aparentemente nasceu entre nós. Aparentemente tomou um corpo de carne. E construiu-se ali um fato histórico. Por quê? Não é porque ele nasce em Belém, é criado em Nazaré, é conhecido pelo pai carpinteiro, José, e sua mãe Maria. Depois ele deixa Nazaré e vai para Galiléia. E se a gente observar o roteiro de Isaías, 700 anos antes, Isaías vai narrar isso com detalhes. Nós vamos, mas com tantos detalhes, que os chamados reis, magos, que vão até o local do nascimento, exatamente seguindo as instruções que entenderam, que buscaram no próprio profeta Isaías. E descobriram lá o local e até levaram muitos presentes. Por quê? Porque eles tinham certeza absoluta da chegada do Messias naquele local previsto. O nascimento foi importante nesse sentido histórico. Porque como que ele ia aparecer aqui sem um fato histórico? Então, houve todo um fato histórico comprovado por aquele povo que ali vivia e depois as pessoas que conviveram com ele, pelo menos duas, que foram João e Mateus, tornaram-se evangelistas, ou seja, fizeram a narração dos detalhes da vida dele, dos atos da vida dele e das coisas que ele fez e ensinou. Mas não bastasse isto, nós vamos encontrar Lucas e Marcos, que também são evangelistas, escreveram também os evangelhos, só que não conheceram Jesus. Eles são da época de Paulo, lá pelo ano de 50, por aí. Ou seja, 20 e poucos anos após a morte na cruz.
mas eles vão fazer a narração. Lucas, por exemplo, vai fazer ainda com mais detalhes que Mateus e que João, que conheceram Jesus pessoalmente. Por exemplo, o diálogo de Jesus, as conversas dos espíritos com Maria, e antes com Zacarias, o próprio Espírito conversando com Zacarias, depois o Espírito conversando com Maria. Ué, mas Lucas não estava lá, como é que ele não tinha gravador digital, nem filmadora? Como é que é isso? Aí perguntaram isso para o Emmanuel, e o Espírito Emmanuel, por meio da mediunidade do Chico Xavier, nos fala no livro O Consolador que eles foram médiuns, historiadores. E nós. Mas por que nós confiamos no que o Emmanuel fala com relação aos evangelhos? E nem precisamos das escavações dos arqueólogos. Por quê? Ué, porque ele pesquisa no mundo espiritual os pergaminhos originais. Tudo que fazemos aqui está registrado no mundo espiritual. E aqui é uma cópia de lá. A verdade é essa, né? Aqui é uma cópia de lá. Então, Jesus é o nosso guia e modelo, porque, como disse o Espírito, respondendo, aliás, o próprio Kardec também comenta, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade aspira na Terra, no sentido do poder, do amor, do poder da sabedoria. Imaginemos, com a simples ação mental, com a imposição das mãos, criando todo um campo renovador, magnético naquele ambiente do enfermo, restaurar a visão de um cego de nascença. Curar pela imposição das mãos, pela própria vontade, um leproso, um ranceniano todo podre, que já não tem mais nariz, não tem orelha, não tem mais nada. Porque, imagine um ranceniano naquela época, sem nenhum recurso de higiene e sem nenhuma medicação adequada. A pessoa apodrecia viva. E ele cura e fica tudo no lugar, tudo renovado. Não é restaurada a orelha, o nariz, as cartilagens, que normalmente caem, né, com a hanseníase. Então, a maravilha, a demonstração do poder do amor, o poder da sabedoria. E nós temos que buscar esse divino modelo. Temos que esculpir dentro de nós, com o buril do entendimento e do trabalho, do sacrifício, na pedra interna do coração, essa escultura sagrada da nossa personalidade modelada nesse modelo vivo que é Jesus. Então é algo extraordinário nós conhecermos quem é Jesus, nós sabermos do que ele fez, mas buscando na literatura trazida pelos espíritos e não por especuladores interesseiros em ganhar dinheiro com venda de livros. Não, nós temos que buscar no mundo espiritual. E agora nós temos mecanismos, nós temos uma literatura espírita com detalhes sobre Jesus, sobre o que ele fez, sobre o que ele ensina e sobre o que nós precisamos aprender com ele, que é o nosso divino modelo. Mas ele também é o nosso guia, é o nosso orientador. Ele é o governador do planeta Terra. Diz Emmanuel, por meio da mediunidade do Chico Xavier, que quando o planeta Terra foi construído, há mais de 4 bilhões de anos atrás, segundo a própria afirmativa da ciência,
Jesus foi o construtor do planeta Terra e também da Lua, junto com espíritos da sua estirpe, grupos de espíritos que o assessoravam, que o ajudavam, e como engenheiro sideral de Deus. Então é algo extraordinário. Ele acompanha o planeta desde o início. Por isso ele é o Cristo do planeta Terra. Por isso ele é o governador do planeta Terra. Então é algo extraordinário. Nós precisamos conhecer quem é Jesus, porque isso vai muito além do que fala-se por aí sobre religião. Ele nem fundou nenhuma religião. Ele demonstra as leis de Deus, não só com palavras, mas interferindo nas doenças e curando as enfermidades. É algo extraordinário. Nós precisamos conhecer esse divino modelo. E a literatura espírita oferece, inclusive, fatos históricos, no livro Há 2000 anos, no livro 50 anos depois, Ave Cristo, no livro Renúncia, é, no livro Paulo Estevão. São histórias do cristianismo dentro de uma realidade espiritual, sem a mão dos homens. Nós precisamos conhecer e saber quem é Jesus, porque é algo realmente extraordinário para a nossa vida. Nós precisamos seguir esse divino modelo.